Boa noite, pontualmente 8 horas. A gente se comprometeu e compromisso a gente cumpre. Estou aqui com o doutor Lair Ribeiro. Boa noite, doutor. Boa noite, prazer estar aqui com você aí nos assistindo. Sejam muito bem-vindos, já vão ficando confortáveis porque hoje a gente promete uma aula fantástica, né, doutor? A gente vem discutindo ao longo da semana, para quem nos acompanha no Instagram oficial do Dr. Lair Ribeiro, o DR Lair Ribeiro. Boa noite para quem está no Instagram, boa noite, gente. A gente vem debatendo esse tema ao longo da última semana, falando sobre o maior mito da alimentação moderna. Uma área, né, cheia de confusão, cheia de assuntos que as pessoas, né, não sabem como lidar. Então a gente escolheu essa temática porque se tem alguém que pode falar com propriedade sobre o assunto, esse alguém é o Dr. Lair Ribeiro, que é cardiologista, que é nutrólogo e é a maior referência em saúde natural e que pode trazer todas as explicações sobre um assunto tão espinhoso e tão importante para você que nos dá a honra da sua companhia e da sua participação. Então eu já vou pedir para você compartilhar essa live porque ela é importante para todas as pessoas. Para aquelas que precisam emagrecer, para aquelas que precisam cuidar bem da saúde, para aquelas que estão no alvo do diabetes, porque é um assunto, né, doutor? Entendo. Um assunto cheio de mistérios e de mitos, né? Como a gente e o senhor bem definiu, é o lado amargo do açúcar e dos adoçantes, certo? Então, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Doutor, a gente recebeu inúmeras perguntas, né, para as pessoas que compareceram no seu Instagram oficial, também no nosso Facebook e também os assinantes e os leitores da Jolivie. A gente recebeu inúmeras perguntas. Eu fiz um compilado de todas essas perguntas que a gente recebeu, para a gente já começar aqui a nossa interação, certo, doutor? Vamos ver se tem algum aí que eu não saiba responder, né? Olha, eu duvido, mas estão aqui todas as perguntas para a gente começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, tá? E para começar, doutor, uma pergunta que ela é introdutória e acredito que já serve para o senhor dizer aí para as pessoas que estão nos acompanhando, dar algumas explicações sobre a história, né? Sim. O que é um açúcar, doutor? Boa noite para você que está nos assistindo. A saúde não é tudo, mas tudo é nada sem a saúde. Então essa apresentação aqui tem como foco a sua saúde. Ela só vai valer se quando chegar no final, daqui 1 hora e pouco, você falar assim, eu vou aproveitar muito disso que ele falou e vou fazer uma mudança na minha vida. Porque não é só achar interessante o que nós estamos falando. Eu estou aqui para fazer uma diferença na sua vida. Então vamos lá. A nossa conversa é sobre açúcar, a nossa conversa é sobre xarope de milho rico em frutose, a nossa conversa é sobre adoçantes, substitutos do açúcar. Então, para começar, nós temos que definir o que é açúcar. Se você for procurar nos livros, eu recomendo que você consulte o Dr. Google. Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, vá no Dr. Google e faça a pergunta que ele vai responder, ou ela vai lhe responder. Mas o açúcar é um carboidrato de cadeia curta, solúvel, com sabor adocicado. Aí você deve estar perguntando, o que é um carboidrato? Um carboidrato é uma estrutura que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, na proporção CH2O. Então são os carboidratos. O carboidrato, quando for quebrado, ele vai ser quebrado no açúcar. Então, nem todo carboidrato é açúcar, mas todo açúcar é um carboidrato. Entendeu? Então, vamos começar pelo mais simples. O mais simples é o seguinte, você tem glicose, frutose e galactose. São os açúcares simples, chamados de monossacarídeos. Esses monossacarídeos vão se combinando. Se eu combinar uma glicose com a glicose, eu faço uma maltose. Se eu combinar uma glicose com uma frutose, eu faço uma sacarose, que é o açúcar que você conhece como açúcar de mesa. Esse que você pode até ter lá na sua casa, na mesa. Aquele açúcar, aquilo é sacarose.
Aquilo é uma combinação de glicose mais frutose, 50-50. E você já ouviu falar de uma coisa chamada lactose. Lactose é o açúcar do leite. Mais de 85, 90, quase 90% do leite é água. Se você tirar a água do leite, o que sobra de mais proporção é açúcar e depois a proteína. Que é açúcar? Esse açúcar chama lactose. Essa lactose pode ser quebrada por uma enzima chamada lactase em glicose e galactose. Então, até agora nós já vimos o simples, que é a glicose, a frutose e a galactose, e os disacarídeos chamados, que é a combinação da glicose com a glicose, que faz a maltose, da glicose com a frutose, que faz a sacarose, e da glicose com a galactose, que faz o açúcar do leite, que é a lactose, que é quebrada por uma enzima chamada lactase. Esse assunto nós vamos discutir muitos detalhes aqui, mas eu quero que você saiba que se você quiser aprofundar nisso aí, você tem, eu vou citar mais de uma vez, o mercola.com, que é o maior site de saúde do mundo. E eu tenho uma boa notícia para você. O www.mercola.com, ele também agora existe em espanhol. Antigamente, até bem pouco tempo, ele só existia em inglês. E o trabalho todo que eu faço, que vai estar lá na Jolivie para você, entendeu? Então, eu, como consultor da Jolivie, esse material todo e muitos outros que nós gravamos em estúdio, vai para lá também para ajudar você a ter sua melhor saúde. Então, é isso aí. Vamos começar trabalhando. Vamos começar trabalhando, já vamos começando dando boa noite para todo mundo que está em rede com a gente, né, doutor? Isso. É uma rede que é a chamada Rede do Bem, então quero agradecer aos meus parceiros que estão aqui, o Júnior Alac, do Medicina e Saúde, o João, do Nutrição e Alimentos e Companhia, o Moisés, que é do Saúde e Bem-Estar, Ricardo, do Minha Saúde e Curas Naturais, Ilmar, olá, boa noite, o Ilmar do Mioc Tateno, o Luiz Sartorelli, do Instituto Dr. Laí Ribeiro e a Academia do Dr. Laí Ribeiro, com o Fernando Betete, um abraço para todos eles, todos aqui nos acompanhando, fora o pessoal do Instagram, né? Oi, gente, obrigado por vocês estarem aqui, Dr. Laí Ribeiro quis fazer essa aula, quis fazer essa live para todos que os acompanham, principalmente para o pessoal do Instagram, porque as dúvidas são muitas, né, doutor? E o senhor já começou aqui nos dando uma verdadeira aula sobre o açúcar. O senhor estuda profundamente o açúcar, né, doutor? E tem até um açúcar invertido que é chamado, né, doutor? O que seria um açúcar invertido? O açúcar invertido é a chamada sacarose invertida. Você pega esse açúcar de mesa que você tem aí, que é a combinação da glicose com a frutose, você coloca água, faz a hidrólise com ácido cítrico e uma enzima chamada sacarase ou outra enzima chamada invertase, o próprio nome já diz, vai inverter o açúcar. Essa invertase inverte o açúcar. E o que é inverter o açúcar? O açúcar passa a ser um xarope, o açúcar invertido, ele é sempre líquido e continua tendo uma glicose com a frutose. Só que na sacarose, a glicose é destrógena. E agora, no açúcar invertido, ela passa a ser levógena. São isômeros óticos. Então, em outras palavras, muda a estrutura um pouco. E quando muda a estrutura, muda a função. Sempre é assim. Mudou a forma, mudou a função. Então, quando eu mudo a estrutura, apesar de ser a mesma molécula, numa forma de isômero, eu também vou mudar as consequências. Então, eu também vou ter outras propriedades, boas ou ruins, do açúcar invertido, que eu não teria na sacarose. Entendi, doutor. E assim, sempre que eu vejo um tema que o senhor estuda e mergulha profundamente, é porque esse tema tem tudo a ver com a forma que a gente tem saúde ou ausência de saúde, né? É verdade. Com açúcar não poderia ser diferente. Eu queria que o senhor começasse, né, já apresentando para todo mundo um panorama do consumo do açúcar no mundo, para que as pessoas entendam por que o senhor conhece tão de perto esse bichinho chamado açúcar. O açúcar foi primeiro descoberto na Polinésia, tá? De lá ele seguiu um caminho, ele foi para a Índia, da Índia ele foi para o Irã, na antiga Pérsia,
Do Irã, ele foi para a África. Da África, ele foi para a Europa. Da Europa, ele veio para as Américas. Ele era chamado de ouro branco, porque antes da escravatura e da escravidão, ele era muito caro. Só pessoa muito rica podia ter acesso ao açúcar. Tá? Mas, infelizmente, com a escravatura e a escravidão, barateou o preço do açúcar. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou te dar a estatística americana, que é confiável. Em 1700, ingeria 2 quilos de açúcar americano por ano. Essa era a média, em 1700. Em 2010, o NHANES, que é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americana, mostrou que, dependendo do estado, o estado que come menos açúcar nos Estados Unidos é o Colorado, o estado que come mais açúcar nos Estados Unidos é o Mississippi, então fica entre 40 e 80 quilos por pessoa por ano. Então, ó, foi de 2 quilos por pessoa por ano para 40 a 80, dependendo do estado que você mora, por pessoa por ano. Então, isso aí causou um transtorno enorme do ponto de vista, por exemplo, de diabetes, que era uma doença rara. Eu citei na minha chamada que o Mass General, que é o principal hospital de Harvard, o Mass General o estudante de medicina Elliot Jolson, que mais tarde seria uma maior autoridade em diabetes no mundo, ele atendeu a Mary Higgins, que era uma irlandesa, com 26 anos de idade, que estava com a boca seca, estava fatigada e estava fazendo xixi 15, 20 vezes por dia. E ele registrou o caso de diabetes. Fazendo um levantamento dos primeiros 74 anos do Hospital Mass General, nesses primeiros 74 anos, foi atendido no ambulatório 48 mil pessoas e só havia 172 casos de diabetes. O Centro para Controle de Doenças de Atlanta, na Geórgia, em 2012, publicou que em torno de 12% dos americanos adultos são diabéticos e em torno de 30% dos americanos adultos são pré-diabéticos. Então, você imagina, uma coisa que praticamente não existia, de repente, é a maior epidemia do mundo. E quem é o vilão da história? O principal vilão, até 1977, que eu vou explicar o que aconteceu, era o açúcar. O açúcar continua sendo um grande vilão. Mas aí apareceu um outro na jogada. Em 1957, os japoneses criaram uma coisa chamada xarope de milho rico em frutose. E isso aí é o pesadelo da nutrição, porque ele custa metade do preço do açúcar, então por causa disso é muito fácil usar, todo mundo quer usar, tem a desculpa da palavra frutose, porque é natural, porque vem da fruta. Isso é feito a partir do milho, você pega o amido do milho, e o amido do milho você quebra ele pela alfa-amilase e quebra ele em maltase, que é glicose mais glicose, e aí você usa uma série de enzimas e você fabrica essa estrutura, que você pode fazer ela de várias formas. Você tem o High Fructose Corn Syrup, 45, 55, 90, tem vários diferentes tipos. E como isso é muito barato, o que eles fazem com isso? Eles pegam um pão salgado, você compra um pão salgado na padaria, você pensa que o pão é salgado, na realidade o pão é doce, ele foi feito com High Fructose Corn Syrup, com xarope de milho rico em frutose, e depois eles colocam sal para enganar seu paladar, e você pensa que você está comendo um pão salgado, e você na realidade está comendo um pão doce. Eles pegaram 32 pães de supermercados americanos, salgados, e eles provaram que dos 32, 31 eram doces. E só o sal estava ali para enganar. Então, isso faz com pão, isso faz com todo alimento processado. Então, quando você está fazendo uso de um alimento processado, você pode estar ingerindo, sem saber, o xarope de milho rico em frutose. Esse xarope de milho rico em frutose
aumenta o LDL, aumenta o colesterol, aumenta os triglicérides, causa obesidade, causa síndrome metabólica. Então isso engordou o mundo inteiro, porque hoje, inclusive, os japoneses que foram quem descobriram isso e mandaram de entregar e venderam para os americanos, como se fosse uma retaliação pela Segunda Guerra Mundial, eles agora estão, há uns 4, 5 anos atrás, foi aberto em Tóquio, pela primeira vez, um hospital de cirurgia bariátrica. Quer dizer, o próprio japonês engordou com isso, porque os Estados Unidos hoje ele exporta principalmente material bélico, aviões, entretenimento e comida, fast food, onde eles tiram a fibra para poder ficar fácil para transportar. E essa comida toda vai com xarope de milho com alta concentração, rico em frutose. Então, está engordando o mundo inteiro. Não é à toa que todo mundo que hoje, né, se você olhar uma foto de família hoje, o sobrepeso e a obesidade é um problema que está na casa de todo mundo, né, doutor? Como eu mencionei na chamada, se você pegar um americano hoje de 1,82 m, 26 anos, e um americano de 1,82 m, 26 anos, há 25 anos atrás, o de hoje pesa 11 quilos mais. Então, nos últimos 25 anos, os Estados Unidos engordou 11 quilos por pessoa, per capita. Nossa, isso é muito impressionante e assim, a importância do tema e por que a gente está, ao mesmo tempo, consternado e muito satisfeito com a presença de todo mundo aqui, doutor, é pela importância do tema, porque o que o senhor acabou de falar é decisório, né? Você pergunta para uma pessoa, você diz para uma pessoa que ela precisa parar de comer açúcar e ela diz, eu não como doce, e o senhor está mostrando que um pão salgado, Você né? fala assim, vou comer uma salada. Sim. Hoje é uma salada, só que você não sabe que no molho da salada, que está lá para você, ele tem high fructose corn syrup, ele tem xarope de milho rico em frutose. Quer dizer, na realidade, você está comendo uma coisa adocicada sem perceber, que não é muito adocicado, Sim. e você está estragando. Mas eu gosto do molho. Nesse molho vai o xarope de milho, vai o monossódio glutamato, que faz você gostar mais ainda da salada. Perfeito. No fim, você tá vivenciando tudo isso. E eu gostaria de saída falar que é o seguinte, tudo isso que é doce, eles estimulam papilas gustativas. As nossas papilas gustativas, elas são do seguinte modo. Você tem por sabor amargo, por sabor azedo, ou ácido é a mesma coisa, por sabor salgado, por sabor doce, e para o umami, U-M-A-M-I. Umami é uma palavra de origem japonesa que diz gostoso. Então, o umami é uma coisa que você coloca no alimento que faz ele ficar mais palatável. Certo. E uma das coisas que estimula o umami, que está no centro da língua, é o monossódio glutamato, que é um neurotóxico. Então, uma criança faz uso de uma batatinha frita, que está com monossódio glutamato, ela não está viciada na batatinha frita. Ela está viciada no monossódio glutamato que é colocado e é permitido na batatinha frita. Então, aquilo causa uma excitotoxina, aquilo vai dar hiperatividade na criança. Então, ela come isso no domingo, na segunda-feira está dando problema na escola. Olha isso, doutor. E a origem na alimentação. Mas eu gostaria de dizer mais. Se você está numa floresta, escuta o rugir de um leão, imediatamente o seu coração dispara e o seu cortisol aumenta. E nada te encostou, você apenas escutou o rugir de um leão. Agora, se você coloca algo doce na boca, mesmo que você não engula, mesmo que não seja açúcar, mas se estimular a papila gustativa, como muitos dos que nós vamos discutir aqui, é 300, 400, 500, 600 vezes mais doce do que o açúcar, imediatamente isso é conectado com o cérebro. E o cérebro avisa para o pâncreas, está vindo a doce, está vindo do doce aí. E o pâncreas começa a produzir insulina. Nossa. E aí eu desenvolvo uma resistência insulínica, posso chegar a ser um diabético e não comi nada, mas que é um chiclete o dia inteiro, que tem a doçura. Inclusive, doutor, isso foi uma das nossas postagens recordistas do seu Instagram, não é isso, doutor? É isso mesmo. O doutor, nessa semana ainda fez uma postagem, um dos vídeos que o senhor compartilhou no Instagram, no @dr
Laí Ribeiro, sobre o chiclete sem açúcar e mostrando essa relação com o efeito no cérebro, é isso, Mas doutor? isso é tão inédito, quer dizer, que ninguém fala, que a pessoa fica assim, mas será que ele está... Bom, eu tenho uma reputação, eu não preciso inventar nada, meus amigos. Tem coisa demais na medicina para ser ensinado, pô. É só você procurar no Dr. Google o que você acha, pô. Entendeu? É verdade? É isso, né, doutor? É Qual é com a conhecimento de causa. Qual é a próxima pergunta? Doutor, agradecendo a audiência de todo mundo no Instagram, aqui sempre acompanhando bastante o senhor, todo mundo no Facebook também que está acompanhando a gente, no YouTube, um alô para todo mundo. E agora sim, compartilha esse conhecimento que a gente está fazendo agora, porque o doutor vai entrar numa dúvida que eu considero que a principal que a gente recebeu até agora. Que é assim, doutor, o senhor falou do xarope de milho e existe também, que o senhor falou que as pessoas não conseguem entender que ele faz mal porque ele tem esse nome, xarope de milho. Outra coisa que as pessoas não conseguem Sem entender... falar que o milho hoje é transgênico. Né? Mais um detalhe. Mais um detalhe que a gente um dia ainda vai fazer uma live sobre isso, a gente combina depois. Sim. Doutor, mas as pessoas, elas têm uma certa... elas ficam mais tranquilas quando a gente fala em frutose. Qual que é a diferença entre glicose e frutose? Como dizia o grande filósofo Tim Maia, Ótimo. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você lembra dele? Ele, quando você ficava apertado, ele falava, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pois é, glicose é um aldeído, é um polihidroxialdeído. Frutose é uma polihidroxicetona. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas têm metabolismo totalmente diferente. Por exemplo, o corpo inteiro aceita glicose. Qualquer célula aceita glicose. Já a frutose, não. A frutose, ela cai no sangue e ela vai direto para o fígado. O único órgão que aceita a frutose é o fígado. O cérebro, por exemplo, não deixa entrar frutose lá. Por isso que eles nunca vão proibir frutose, porque o álcool vai para o cérebro e vai para o fígado. O cérebro aceita o álcool, por isso que a gente fica bêbado. Como a frutose, o cérebro também fala, não, aqui não entra, tudo sobra 100% para o fígado. E o grande segredo que você tem que aprender aqui nessa conversa é que a frutose, quando cai no seu fígado, ela é metabolizada como se fosse gordura. E ela aumenta o seu LDL, ela aumenta o seu colesterol, ela diminui o seu HDL, ela produz ácido úrico. Você que tem o ácido úrico elevado, está com problema aí, você vai ver que muito tem a ver com a frutose que você ingere. E ela aumenta a pressão alta, faz pressão alta, causa pressão alta. Aí você vai dizer assim, mas tudo isso, é claro que é dose dependente. Se eu pegar um indivíduo que tem a metade do meu peso e deixar ele pisar no meu pé, ele não vai quebrar meu pé. Uhum. Mas se eu pegar um indivíduo que tem 4 vezes o meu peso e deixar ele pisar no meu pé, ele vai quebrar meu pé. Então, depende da quantidade de frutose que você ingere. Então, se a pessoa ingere pouco, não tem problema nenhum, tira. Mas, infelizmente, como é muito barato, então o que acontece? O high fructose corn syrup é muito barato, então a pessoa acaba tomando uma garrafa inteira de refrigerante adoçado com isso. Certo. E aí ela vai desenvolver uma coisa chamada cirrose hepática não alcoólica. Que é uma epidemia hoje. Que é uma epidemia, né? E vai terminar muitas vezes na fila de um transplante renal. Hepático. Na fila de um transplante hepático. Porque você tomou uma garrafa de refrigerante todo dia. Doutor, só para a gente compreender, a frutose, então, ela é usada hoje para adoçar produtos industrializados? Ela é colocada em... High fructose corn syrup é frutose. Entendi. Predominantemente, frutose. Entendi. Não, o high fructose corn syrup, o xarope de milho, 90 significa que ele é 90% frutose e 10% glicose. Quando Deus fez, eu falo assim, ó, e você, eu sei que é difícil, porque do jeito que eu estou falando, talvez você nunca tenha escutado desse jeito, você deve achar um absurdo. Vai procurar, que você vai pesquisar, que você vai ver. Quando Deus fez, eu falo assim, o veneno, chamado frutose, ele fez um antídoto, que é a fibra. Certo. Uma coisa é você chupar uma laranja, ou comer uma maçã.
Outra coisa é você jogar aquilo tudo, fazer virar suco e tomar de uma vez. Eu posso chupar 6 laranjas, descascar, eu gasto meia hora. Agora, se eu espremer isso tudo suco e colocar num copo, eu tomo o suco de 6 laranjas numa golada. Que muita gente faz isso. Então é aquele cara que pesa 4 vezes mais do que você pisando no seu pé. Entendi. Isso é que tem que ser entendido. O que faz o veneno é a dose. E doutor, e o que as pessoas não têm a menor ideia é a dosagem de frutose que é colocada nos produtos alimentícios. Exatamente. Doutor, continuando a nossa conversa, porque eu acho que a minha sensação é que com essas explicações que o senhor está dando, as pessoas elas vão deixando de ser enganadas, né? Porque elas olham xarope de milho e acham que é uma coisa inocente, olham a palavra frutose, né? É o pesadelo da nutrição, é o xarope de milho. E doutor, para a gente explicar os conceitos, né? Rafinose, o que seria isso? Rafinose é um açúcar constituído por uma galactose, uma frutose e uma glicose. Já é trio, 3. Certo. Mas faz parte do chamado, eu sei que a cacofonia vai vir, FODMAP, que é o FODMAP. FODMAP significa fermentável, oligosaccáride, disaccharide, oligosaccharide, disaccharide, monossaccharide e polióis. Então vamos parar um pouquinho e vamos conversar sobre isso. Por que isso é importante? Primeiro, se você nunca escutou FODMAP, FODMAP, eu gostaria de te dizer que se você entrar no Google comum, tem 6 milhões de citações. Se você entrar no Google científico, no Google acadêmico, tem mais de 3.900 artigos. Se você entrar no PubMed, tem mais de 250 trabalhos científicos. E se você entrar no Amazon.com, tem mais de 200 livros sobre o assunto. Então não vem falar que o Laí Ribeiro está inventando não, tá? Porque está aí para qualquer um ler. Isso é um problema muito sério. O que são os FODMAPs? Os FODMAPs são a lactose, a frutose, os frutanos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, o GOS, que é a galactose oligosaccáride, e os polióis. Você quer saber quais são os polióis? É o xilitol, é o manitol, é o sorbitol, esses todos que alguém fala que é muito bom. Pessoas que têm, escuta, o intestino irritável, que vocês estão me assistindo aí, em cada 5, um tem, quer dizer, deve ter muita gente aí que tem a síndrome do intestino irritável, ou tem que fazer cocô várias vezes por dia, ou tem constipação, ou tem dor, ou não pode sair de casa. Conheço muita gente que não consegue sair de casa. Os exames são todos normais, e o médico fala que está na cabeça da pessoa, e essas pessoas, elas são curadas se elas fizerem uso da chamada Low FODMAP Diet, ou seja, uma dieta sem os FODMAPs. Então, se você tem problema intestinal e essa dieta de FODMAP, ela não serve só para o intestino irritável. Ela melhora Crohn, ela melhora retocolite ulcerativa, ela melhora doença celíaca. São todos esses sintomas intestinais que você fica fazendo exame para pesquisar e tomar remédio que não resolve nada. Na realidade, o FODMAP é um carboidrato de cadeia curta que não é absorvido e que é fermentável. Então, as bactérias do intestino fermentam e dão toda essa reação. Você não sabe a alegria que é quando uma pessoa escuta isso e ela tem intestino irritável e ela vai estudar no Google e ela vê como é que ela faz para montar uma dieta sem FODMAP. Aí ela vai me mandar, doutor, aí, muito obrigado, porque muda a vida da pessoa. Eu conheço gente que não saía de casa há 10 anos, porque a cada 15 minutos tinha que ir no banheiro. Nossa, doutor. E depois que você coloca a dieta baixa em FODMAP, procure na internet. Tem mais de 6 milhões de citações sobre isso também.
Entendeu? Doutor, eu vou firmar um compromisso com quem está assistindo a gente. Hoje a gente está num dia muito especial. Tem mais de 4.000 pessoas que estão acompanhando em todos os nossos canais essa aula online. Então, a gente tem uma responsabilidade com quem está. O doutor acabou de falar um termo que provavelmente é uma novidade para quem está nos assistindo, né? FODMAPs. As pessoas nunca ouviram... Tem 70 livros sobre FODMAP no Amazon.com. Você vê, um assunto que no Brasil... infelizmente, é praticamente desconhecido. Pouca gente, talvez nutricionistas que trabalham com isso conhecem, nutricionistas funcionais, mas pouco conhecido e tem 70 livros, pode olhar, no Amazon.com, só sobre esse assunto. Quem ficar com a gente até o final dessa live, eu vou aqui fazer estabelecer um compromisso nessa área que o senhor está falando. A gente está chegando num momento muito importante da nossa aula online aqui, agradecendo de novo a sua presença e o seu compromisso, doutor, porque o senhor acabou de falar de um problema sobre esses vários nomes de açúcar, frutose, glicose, xarope de milho, que estão aí escondidos nos alimentos, né, doutor? O senhor, recapitulando aqui o que a gente já falou até aqui, o senhor falou de pães salgados, que quando se vai fazer a pesquisa... Dos 32 pães salgados que essa equipe de pesquisa adquiriu nos supermercados americanos, 31 deles eram doce, com sal para enganar o paladar. Você imagina o mundo afora como é que deve ser. Se lá nos Estados Unidos já estão fazendo isso, você imagina o mundo afora. E muitas vezes você está comprando um alimento processado e está lá. Por que eles colocam? Porque faz volume. Entendi. É barato e faz volume. Uma estratégia que é colocada na alimentação das pessoas, né, que adoece as pessoas, como o senhor disse, enfim, um assunto de tamanha magnitude, de tamanha importância, a gente te convida a permanecer aqui para você ter um conhecimento que não é falado, né, doutor? Porque mesmo quem trabalha com saúde, pela primeira vez pode ter escutado o termo FODMAPs, né? E aí a gente chega nessa altura do campeonato, com todo mundo que está nos assistindo, com uma seguinte, cogitando assim, bom, diante desse cenário, a gente tem os adoçantes artificiais, os edulcorantes, que podem ser uma alternativa a tudo isso, uma alternativa segura. O que o senhor tem a falar sobre os adoçantes, doutor? Infelizmente, não é verdade. Nossa conversa que nós vamos ter aqui, a maioria dos adoçantes, a grande maioria, é pior do que açúcar. Acaba engordando, acaba aumentando a sua vontade de ingerir carboidratos, você usa o adoçante o dia inteiro e à noite você ataca a geladeira. Entendeu? E sem mostrar os problemas que causam. Eu vou voltar lá no que eu falei no começo. Mercola.com, ele tem, o Dr. Mercola, tem uma equipe enorme de pesquisa, e ele selecionou um grupo de pesquisador dele para escrever um livro chamado A Decepção Doce, Sweet Deception. E eles foram pesquisar os trabalhos científicos importantes, estão todos nesse livro, sobre os adoçantes. E foi impressionante, por isso que chama decepção. Porque até hoje, você pensava que se você adoçasse o seu café com adoçante, você estava fazendo alguma coisa boa para a sua saúde. Você não está. Eu vou ter oportunidade, nesse tempo que nós estamos aqui, eu vou provar para você que isso não é verdade. E não acredite em mim, não. Eu apenas estou fazendo um wake-up call, eu apenas estou despertando o seu interesse. Você vai fazer a sua pesquisa e você vai ver que é o que eu estou falando aqui, tá? Doutor, por qual você quer que a gente comece? Então, é isso que eu ia dizer para as pessoas, assim, que elas estão a um passo de ter acesso a um conhecimento que tem o potencial mesmo de transformar a vida, porque se você, até hoje, que está aí do outro lado, acredita que o adoçante era uma opção, eu queria que o senhor começasse falando só pela sacarina. Tá, então o que eu fiz? Aqui está a minha cola, tá bom? Claro que esse conhecimento está tudo aqui na minha cabeça, mas eu tenho que ter a preocupação de passar isso certo para você e eu não quero perder nenhum item. Então você vai me permitir, eu vou olhar aqui e vou discutir com você. Eu vou conversar com você sobre a sacarina, vou conversar depois sobre o ciclamato, vou conversar depois sobre aspartame, vou conversar sobre sucralose e vou conversar sobre estévia.
Isso é que nós vamos gastar o resto do tempo agora. Então, deixa eu começar com a pergunta que ela fez. Ela fez uma pergunta sobre sacarina. Sacarina vem do alcatrão do carvão. De lá se extrai uma substância chamada tolueno, que também é usado para fazer tinta. É a mesma matéria-prima que faz tinta, vai fazer isso. Isso foi descoberto na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em 1879. Tá? É uma sulfonamida, que é um antibiótico sintético, derivado. Também tem essa história do gosto na boca, porque é 400 vezes mais doce do que o açúcar. Então, você lembra que eu falei? A papila gustativa do doce, que está predominantemente na ponta da língua, pega isso, leva para o cérebro e diz, ó, é doce. O cérebro fala com o pâncreas, está vindo doce. E o pâncreas começa a produzir insulina, que vai causar resistência insulínica. Então, para começar, todos os adoçantes que adoçam muito, e vai ter esse problema. Infelizmente, a maioria não sabe, e você vai saber agora, que você pode adoçar um café com uma gota ou com 6 gotas. A doçura é a mesma. Porque tem um nível de saturação. Tem gente que pega o adoçante, espreme ele assim, ó, e faz um jato no café. Uma gota adoçaria do mesmo jeito. É só pôr a gota e mexer. Ele colocou 6, 8 gotas. E aí vem os problemas que ninguém vai dizer para ele que é do adoçante. Ele está dirigindo, de repente, a visão fica turva. De repente, vira de cabeça para baixo. Eu atendia gente no hospital nos Estados Unidos, que chegava lá, de repente, parava, tinha acidente, porque virava tudo. E nunca passou para a cabeça dessas pessoas que era o adoçante. Então, vamos lá na sacarina. Ela foi adotada pela Coca-Cola em 1903 e para produtos dietéticos em geral, em 1907. Foi banida dos Estados Unidos em 1912. Tanta reclamação sobre a sacarina e a chamada doença da sacarina, que é cefaleia, falta de ar, diarreia, distúrbios da pele, foi tirada do mercado. Mas o lobby foi tão grande que ela foi retornada em 1914. Bom, como você pode ver, sacarina não é um bom substituto para açúcar. Se o açúcar já é problemático, e é uma coisa que a gente conhece, que é acostumado com cana-de-açúcar, com beterraba, agora você imagina uma substância que vem do alcatrão do carvão, de onde se tira o tolueno, que é uma matéria-prima para fazer tinta, e faz. Isso aí foi descoberto por acaso também. Aliás, a maioria dos adoçantes foi por acaso. Serendipidade é o nome da palavra. Ele estava procurando uma coisa, achou outra. Entendeu? Atirou no que viu, acertou o que não viu. É mais ou menos assim. Então, essa é a sacarina, que já caiu de moda, ficou para trás, porque acaba a patente. Quando acaba a patente, ninguém se interessa mais, porque não tem dono. Aí vamos passar para uma novidade. Qual é a próxima? É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? A sacarina saiu de moda, então eu fico pensando que eles encontraram, por exemplo, no ciclamato, uma opção mais segura do que a sacarina. Pois é, eles estavam investigando um remédio para febre. Olha que interessante, um remédio para febre. Certo. E aí puseram o remédio na boca, um lá esbarrou na boca, era docinho. Por que a gente não lança então como adoçante? Então foi assim que a ciclamato de sódio, que é o ácido ciclâmico, tá? Ele entrou no mercado em 1950, nos Estados Unidos. Foi banido em 1969. Ele ficou 19 anos no mercado. Aí ele tem um metabólito chamado cicoexalamina, que é cancerígeno, causa tumor de bexiga. Então os americanos começaram a fazer uma pressão e tiraram o ciclamato do mercado, nos Estados Unidos. Tá. Tiraram em vários outros lugares do mundo. Existem 53 países que o ciclamato ainda é permitido, incluindo o nosso Brasil. Mas 53, mais de 100 países tiraram o ciclamato por causa do câncer de bexiga, tumor de bexiga. Você faz uso de ciclamato a vida inteira, desenvolve um câncer de bexiga e não sabe por quê, tá? Quem faz uso de ciclamato diariamente tem diarreia crônica.
Bom, preciso falar mais alguma coisa? Você pode ver que também não é uma opção para substituir açúcar. Não, eu fico pensando, doutor, como um remédio é vendido como um produto alimentício e ninguém fala nada sobre isso. A sacarina que o senhor... Você começa a entender a história e você vai vendo, assim, como é que isso Mas é eles vêm, comida, ó, né? um amarelinho bebê, um azulzinho bebê, um rosinho bebê. Aqueles envelopes são tão bonitinhos que você olha assim e fala, isso não pode fazer mal, olha como é que é bonitinho. É rosinha, é azul clarinho, é azul céu, é amarelinho claro, entendeu? Amarelinho limão. Certo. Os pacotinhos são lindos. Aí você olha, parece uma coisa bem... Parece Papai Noel, sabe? Isso aí Parece um brinde, né? É. Um acalento. E a minha avaliação também... Não, e ninguém faz essa pesquisa. Tá. E a pessoa fala assim, ó, não, você vai tomar adoçante. Quantas vezes você já foi no médico, o médico falou para você tomar adoçante? Quantas vezes? Você vai ver os piores, não chegamos ainda não. Tá vindo? É isso que eu ia pontuar também, né? Que não bastasse todo esse mal que eles fazem, as pessoas ainda consomem achando que eles são verdadeiros mocinhos da alimentação, não é isso, Isso é doutor? que é duro. É. Essa que é a tristeza, porque... E tem gente que não tem nem ouvido para escutar o que a gente tem para dizer. Porque é tão fora da realidade deles, achar que a coisinha tão gostosa e tal pode fazer tão mal, entendeu? Porque as pessoas até aprenderam a condenar o açúcar, né? É. Ninguém Aquilo hoje... ali, para mim, é um verdadeiro cavalo de Troia. É isso, né, doutor? É. Doutor, daí a gente falou de ciclamato e tudo bem, então as pessoas vão falar, mas eu tô tranquila porque eu consumo aspartame, então aspartame, tem até propaganda com gente muito bonita e muito famosa falando de aspartame, né, doutor? Pois é, o aspartame, engraçado, entrou no mercado no dia que saiu o ciclamato. O ciclamato saiu em 1969, Certo. o aspartame foi aprovado em 1969. Já que tirou o ciclamato, já tem um pronto para entrar. Certo, e aí? Ele era um remédio para úlcera, Não é possível anti-úlcera. ter remédio também. Remédio para anti-úlcera, que o Dr. James Shawter estava fazendo. Aí saiu o ciclamato, entrou o aspartame. Em 1985, a Monsanto criou uma empresa, porque o ciclamato foi criado pela Searle, Tá, aquela empresa, vendeu para a Monsanto. A Monsanto criou uma empresa chamada NutraSweet Company. Monsanto, a Monsanto que todo mundo Essa conhece. Monsanto aí das sementes. Tá bom. E ela foi fundada para vender aspartame. Assim que ela começou. Meu Deus. Então, a patente do aspartame venceu em 1992, aí o pessoal agora ficou mais barato e tal, não se fala tanto. Mas deixa eu falar para você, porque tem muito no mercado. Deixa eu lhe explicar. O aspartame é formado de 3 coisinhas: do éster metílico, do ácido aspartico e da fenilalanina. 10% é éster metílico, 40% é ácido aspartico e 50% é fenilalanina. Deixa eu falar para você o que acontece. Esse éster metílico, quando ele esquenta, ou quando ele passa pelo fígado, ele vira metanol. Certo. E esse metanol vai virar formaldeído, que é veneno. Você fala, mas é só 10%, sabe? Só 10%. Principalmente quando você esquenta ele. Onde você esquenta? No café. Você não põe no café que está quentinho? Vamos pegar o ácido aspartico, que é feito, 40% do aspartame é ácido aspartico. Ele vai virar aspartato, que vai causar neurotoxicidade. Aspartato é um neurotóxico, é um veneno para o cérebro. Certo. Então vai dar distúrbio de comportamento, vai dar insônia, etc. E 50% é formado de um aminoácido chamado fenilalanina. Tem gente que tem a chamada fenilcetonúria. A pessoa nasce sem uma enzima, chamada fenilalanina hidroxilase. E ela não consegue transformar a fenilalanina em tirosina. E a fenilalanina acumula. E o acúmulo da fenilalanina baixa o QI da pessoa, faz a pessoa ficar menos inteligente, faz a pessoa ficar retardada. Então, você pega uma criança com 8 anos, que não foi feito o diagnóstico, já é tarde demais, porque ela já tem lesão cerebral, porque ela não consegue transformar a fenilalanina em tirosina, tá? Então, a fenilalanina é desidrogenase, que é a enzima, não transforma. Essa doença tem o nome de fenilcetonúria. Tem gente aí com ela não sabe, então não poderia tomar aspartame. O Dr. H.J. Roberts
é autor de um livro de 1.038 páginas. A vida dele toda ele se dedicou a isso, chamada Doença do Aspartame, uma epidemia ignorada. Ignorada, que essa é a palavra, ninguém dá bola. Então, se você quiser aprofundar, H.J. Roberts, Aspartame Disease, tá? É o nome do livro. Perfeito. Tem mais de 6 mil produtos adoçados com aspartame no mercado. E tem gente colocando esguicho. Uma gota seria o suficiente, mas tem gente que coloca esguicho. A fenilalanina, que é esse aminoácido, que em pessoas com fenilcetonúria vai acumular, e mesmo se você não tiver fenilcetonúria, você acabou de ingerir aspartame, se você colocar isso num bolo, algo que vá para o forno ou para a frigideira, que vai aumentar a temperatura, essa fenilalanina vira dicetoperazina, que é cancerígena. Então, toda vez que você esquentar o aspartame, ele causa um problema mais sério, tá? Em 1988, 80% das reclamações com produtos era sobre aspartame no FDA. Nossa, doutor. 80% das reclamações era gente que passou mal, estava dirigindo, a vista escureceu, sei lá o quê. Que não é só o aspartame que causa isso não, tá? Aí, se você para, como você deve estar pensando em parar, você vai saber de uma coisa agora. Você tem síndrome de abstinência. Você tem enxaqueca, você tem dor muscular, você dorme mal. É como se você estivesse parando de uma heroína. Que você fez aspartame por muito tempo, agora quando você para, você tem síndrome de abstinência. Você está fazendo aspartame para emagrecer? É uma piada. Porque aspartame aumenta a leptina. Leptina aumenta a resistência insulínica, leva à obesidade. Então tem trabalhos científicos, que claro, senão não falaria, mostrando que o uso de aspartame faz engordar. Você está tomando o aspartame para não engordar, e ele faz engordar. O metanol, 10% da composição do aspartame. A Agência de Proteção do Meio Ambiente, nos Estados Unidos, determina que o máximo de metanol que você pode ingerir por dia é 7,8 miligramas. Uma latinha de refrigerante tem 16 miligramas de metanol nos Estados Unidos. Quer dizer, mais do que o dobro do permitido, para você ter uma ideia. Aspartame causa resistência insulínica, causa confusão mental, aumenta o apetite, tá? Doutor, é muito impressionante tudo que o senhor está falando aqui. Eu conheço várias pessoas que precisam emagrecer, pessoas que são diabéticas, pessoas que têm problema de pressão, pessoas que têm problema cardiovascular, e lhe é recomendado o uso do aspartame. Até por conta da nossa audiência, doutor, a nossa equipe técnica me mandou uma mensagem aqui, que algumas pessoas, até por conta do número de pessoas, elas estão tendo alguns problemas com a visualização, para quem está acompanhando, principalmente no Facebook e no YouTube. Mas amanhã vai subir, né? Amanhã sobe e, de qualquer forma, a nossa equipe providenciou um link alternativo que está aqui nos comentários, para que as pessoas não tenham tanto problema com a transmissão. Só esse recado antes da gente continuar, porque é isso que eu ia dizer para o senhor, né, doutor? Que as pessoas, com relação ao aspartame, elas têm uma relação de profunda confiança. Não se fala sobre isso, não é isso, doutor? Não se fala. E você vê o meu papel aqui, é de grande responsabilidade, porque eu sei que tudo que eu estou falando aqui, eu tenho que provar. Porque se alguém quiser me processar da empresa, a defesa já está pronta. Por exemplo, tem mais de 90 livros no Amazon.com falando sobre os efeitos colaterais do uso do aspartame. Isso é muito significativo. Mais de 90 livros falando mal do aspartame, mostrando o problema. Mais de 90 livros no Amazon.com. Você digita lá aspartame em books, e você pode contar lá que dá mais de 90. Dá muito mais de 100, mas eu sempre puxo para baixo para garantir. Entendi. Certo? Doutor. Ele é instável em temperaturas extremas. Tá. Você vê o café quente, tá? E existe um site na internet chamado www.dorway, não é com 2 Os, não, é um O só. DORWAI.com, que é uma pessoa
que sofreu as consequências, ficou doente com o uso de aspartame e resolveu contar para o mundo a história. Então, é um site que tem artigos, tem pesquisa, entendeu? Muita gente contribui, muita gente manda suas histórias. Tá? Teve um acidente de carro, aí chega no hospital, você pergunta, você toma refrigerante diet? Tomo. Você já sabe que é aspartame, entendeu? Entendi, doutor. Tá? Doutor, não há dúvidas de que o aspartame, existe uma evidência científica muito sólida. Muito sólida. Com relação ao aspartame. Mas ninguém fala nada, ninguém escuta, é igual aquele cego, surdo e mudo. Ninguém fala. É como o médico ficou treinado a falar, ó, se corta o açúcar, põe adoçante. Corta o açúcar, põe adoçante. Essa é a conversa. E acredito que também muitas pessoas que estão do outro lado podem estar sofrendo, obviamente, já sequelas muito ruins. Não sabem que é dele. Eu queria só que o senhor recapitulasse o que seriam sintomas, por exemplo, do uso de aspartame. Dor de cabeça, distúrbio de memória, não? Insônia, a vontade de comer carboidrato, atacar a geladeira à noite, ganho de peso, aumento e piora do diabetes. Tudo isso está relacionado e está publicado. É como seguir as placas e se perder. A pessoa, ela segue a orientação de uso do aspartame para emagrecer e acaba engordando, É um absurdo, né, doutor? né? É um absurdo. Doutor, a gente está chegando agora, quase 1 hora que a gente está numa conversa aqui, e eu acredito que quem está do outro lado fica pensando assim, tudo bem, né? Tem o uso do aspartame não é recomendado, mas a gente tem outras alternativas, como, por exemplo, até a sucralose ou a estévia, né? Tá, a sucralose, a história é muito interessante. Isso aconteceu no King's College, em Londres. Tinha 2 pesquisadores trabalhando, um indiano e um britânico. E o britânico era o chefe. E eles estavam desenvolvendo um inseticida, um remédio para matar inseto. E eles estavam na pesquisa. Aí o indiano tem um sotaque diferente do britânico. O indiano falou para o britânico, I got it. Eu consegui sintetizar a molécula. Aí ele falou assim, o britânico falou, tested. No sotaque ele entendeu tasted. Ele pôs na boca e falou sweet. Assim nasceu a sucralose. A sucralose é uma fusão de uma frutose com uma galactose. Isso não tem na natureza. Ou seja, uma coisa que não tem na natureza tinha que ser feito estudo, porque é um remédio. Não existe na natureza. Você coloca na boca, que bicho é esse? Era isso que o britânico queria, que fizesse um estudo com isso, é isso? Não, o britânico estava estudando inseticida. Entendi. Aí o britânico falou, tested, para ver se funciona como inseticida. Ele entendeu tasted. Ele fez isso, falou, very, very sweet, muito doce. Aí eles lançaram. Nasceu. É uma substância sintética, que não existe na natureza, de frutose com galactose. Tem uma capacidade adoçante 600 vezes maior do que a sacarose, muito usado em chiclete. Aliás, a sucralose, senhoras e senhores, é o adoçante mais vendido nos Estados Unidos hoje. É o número 1, com o nome Splenda. É o número 1. Pra você ter uma ideia, a desgraça que vai aparecer aqui. A sua produção é altamente poluente para o meio ambiente. Onde tem fábricas de sucralose, adoece todo mundo em volta. Ele é feito da cana-de-açúcar, tá? Produzido a partir da cana-de-açúcar. E acrescentado 3 cloros. Tá? Pra você ter uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, o gasto de cloro matou 92 mil pessoas e causou 1.200.000 hospitalizações na Primeira Guerra Mundial com cloro. Esse cloro não é o cloreto, não. Cloreto, olha o Timaya aí. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Cloro é uma coisa, cloreto é outra. Cloreto é nutriente, cloro é veneno. Então você vê, tem 3 moléculas de cloro, que na hora que você esquenta, vai liberar. Certo. Foi descoberta em 1975 no King's College, até tem um nome aqui até do Shahrikh Khan, que era o indiano. A Johnson & Johnson comprou a patente,
criou uma empresa chamada McNeil Nutritionals só para lançar a sucralose. Em 1991, ela foi aprovada no Canadá e foi aprovada pela Anvisa no Brasil em 2008. De 1987 a 1998, 11 anos, eles não conseguiram aprovar a sucralose nos Estados Unidos. Tentavam 2 vezes por ano. Durante 11 anos, a resposta do FDA era não, 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 até que entrou um político lá e ajudou, como sempre. E adivinha que dia que ele foi aprovado? Nem imagino, doutor. 1º de abril. Não é possível. Significa alguma coisa para você? Foi o 1º de abril. O dia da mentira, da piada pronta. Olha que interessante, tá? Depois de 11 anos. Nossa. O Glass-Cloro foi responsável por 92 mortes e 1.200.000 hospitalizações, ele tem 3 moléculas. A absorção de sucralose é de 15%. Eles fizeram estudo em ratas PREM, pegaram 24 ratas. 12 não tomaram sucralose, 12 tomaram sucralose. Das 12 que não tomaram sucralose, só um bebê morreu, só um feto morreu. Das 12 que tomaram sucralose, os 12 ratinhos morreram. Mas natimorto. Nossa, doutor. E agora tem grávida aí tomando sucralose. Agora eu pergunto, onde é que estão os estudos mostrando que sucralose é segura para diabético? Onde é que você encontra isso? Não tem, gente. Ela é uma droga. Ela é uma fusão da frutose com a galactose que não existe na natureza. É uma droga. Me mostra o estudo dessa droga. Não, e o pior é que o médico faz assim. O médico faz assim. A maioria faz assim. Não, toma um adoçante qual? O que você gostar. Ele nem sabe qual é a diferença do aspartame para a sucralose, para a sacarina, para o ciclamato, para o high fructose corn syrup, xarope de milho, entendeu? Cada um tem uma coisa. É o adoçante mais vendido nos Estados Unidos. Sem nenhuma segurança, com uma história toda torta de início. E as pessoas que estão assistindo a gente, doutor, ficam pensando que, acredito que possam se sentir bastante desamparadas agora, né? Porque é um universo que se abre, né? E nesse contexto, elas se perguntam assim, mas deve ter algo que se salva. E aí... Inclusive a Unicamp fez um estudo recente, publicou numa revista americana, internacional, sobre o problema da sucralose na hora que você aquece ela. Porque você não pode pôr no café, você não pode pôr no forno, você não pode pôr em nada, em bolo, nada. Tudo que precisar calor, ela libera os cloros. Doutor, então o que a gente está mostrando, o que o senhor está mostrando e comprovando para as pessoas é que se elas pegarem um produto do supermercado que está escrito que é sem açúcar, que é diet, que é light, que é zero... O problema é, quando fala a palavra diet, eu recomendo você ficar longe. Essa é a minha recomendação. Porque diet quer dizer o seguinte, que tem um adoçante artificial na jogada. Certo. Entendeu? Qual deles? Será que é a sacarina? Será que é ciclamato? Será que é aspartame? Será que é sucralose? Será que é a combinação? Porque agora estão com a mania de pôr com um pouquinho de cada um. Entendi. Para ver se diminui o efeito colateral, aí faz um somatório. São 4 diferentes. Tem adoçante no mercado, tem 4. Eles todos. Doutor, potencializando todos esses riscos. E aí o senhor falou logo no começo da nossa conversa, falou sobre o xilitol, que é algo que as pessoas nos perguntam bastante, e falou sobre a estévia. A estévia ainda não. Ainda não. Deixa eu falar mais uma vez do xilitol. O xilitol, o manitol, o sorbitol, eles são todos polióis. Eles são chamados álcool de açúcar. Eles são uma cadeia grande de hidroxila. Eles são pouco absorvidos, mas eles lesam a microbiota intestinal e eles são FODMAPs, todos eles. Então, se você que está nos assistindo, se você tem problema ou síndrome ou doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa, ou síndrome do intestino irritável, porque a síndrome do intestino irritável, você que está me assistindo, você vai no médico, ele vai falar que você não tem nada, que é da sua cabeça, porque os exames estão normais. Por isso que chama síndrome, não é uma doença, é uma síndrome do intestino irritável. A função do intestino está comprometida. Então, o que acontece? Os exames estão todos normais.
Entendeu? Doutora, a gente está completando 1 hora. Só para o pessoal do Instagram, a gente vai renovar aqui, porque senão derruba. Então, a Natália, da nossa equipe, está arrumando aqui, porque, enfim, quase 1 hora, mas ainda temos que falar. Xilitol não aparece como uma solução, então a estévia pode ser uma solução. É isso, doutor, ou não? O que o senhor tem a falar sobre ela? O que eu tenho a falar é o seguinte. Até agora, tudo indica que a estévia não tem problema. Começaram a aparecer uns estudos recentemente sobre a infertilidade. Então, a mulher quer engravidar, tem estudo mostrando que a estévia pode prejudicar isso. Tirando isso, a estévia é uma erva, é uma planta, originária no Paraguai, ela é do Paraguai. A estévia brasileira é muito boa, a estévia é um anti-inflamatório, a estévia é um antihipertensivo, mas não tem nada perfeito. A estévia tem um aftertaste, que a gente chama. Você põe ela na boca, ela está doce, mas de repente vem um amargo. Então as pessoas não gostam desse amargo. Hoje estão combinando a estévia com a talmatina, que a talmatina é a substância natural mais doce que tem no mundo. Ela vem de uma fruta africana e ela é 6 a 8 mil vezes mais doce que açúcar. Então, quando você combina pequenas concentrações, é uma proteína, talmatina, você combina ela com a estévia, você tira esse aftertaste. Mas eu acho o seguinte, eu não estou aqui para estimular você a fazer uso de adoçante, nem estévia. Eu acho que se você aprender a tomar o seu café, como o americano faz, muitos americanos fazem isso, eles comem outras coisas, porcaria, mas o café eles tomam sem açúcar, entendeu? Mas coloca o leite, aquela história toda, mas isso é outra história. Mas eu acho que se você pega o seu paladar para o café, porque no momento que, na minha opinião, que você adoça um chá e você adoça um café, na realidade você matou o chá, matou o café, você está tomando água com açúcar. Não é isso? Se você é um apreciador de café, você tira o açúcar, você começa a ter outra experiência em tomar café. Então o ideal é não tomar sem nada. E também você tem que tomar cuidado, porque tem gente que é metabolizador lento, tem gente que é metabolizador rápido de cafeína. Eu, por exemplo, sou um metabolizador rápido. Eu já fiz o meu teste genético. Então, isso significa que eu posso me dar o luxo de tomar 3, 4, 5 xícaras por dia sem nenhum problema. Agora, se você é um metabolizador lento, isso é um polimorfismo genético, aí já cafeína pode te fazer mal. Se perguntar se cafeína faz bem ou mal, para quem? Se é um metabolizador rápido, não tem problema nenhum. Se é um metabolizador lento, tem sim. Então isso, eu quero deixar isso aí claro para a história. E a estévia é uma erva. Agora, cuidado, você tem que tomar cuidado quando você compra no supermercado, porque muitas vezes a estévia não vem sozinha. Vem estévia com sucralose, vem estévia com aspartame, que tem no mercado. Então, você compra uma estévia que tem... Você olha, na realidade, 50% não é ela. Então, continua ingerindo aspartame, continua ingerindo sucralose. Então, você tem que tomar cuidado. Eu não vou falar nome comercial aqui, mas você tem que tomar cuidado e olhar aquela que é pura, que é a estévia pura, tá? Que hoje, nos Estados Unidos, é muito badalada, porque, como eles lá estão, cada vez tem mais reclamações, mais filmes, mais documentários sobre tudo isso, os americanos começaram, opa, peraí, nós temos que fazer alguma coisa. E a saída, no momento, é a estévia. Eu não posso garantir, porque até agora não tem estudos longos, a longo prazo, sobre a estévia. O que eu posso dizer é que o que foi feito até agora não mostrou problema maior, a não ser no que diz respeito à fertilização. Fertilidade. E se tiver um problema maior, se tiver alguma coisa que o senhor identifique que ela não pode ser, né, uma opção, ainda que seja pura, o senhor estuda de 8 a 10 horas por dia para trazer esse conhecimento. Esse é o compromisso que a gente tem com quem está nos assistindo, não é isso, doutor? Não sei se ajuda, mas 50% dos adoçantes vendidos no Japão são à base de estévia. Acho que ajuda as pessoas a tomarem uma decisão. Doutor, a gente já passou de 1 hora, a gente está a caminho das considerações. Vou deixar bem claro que não tem nada a ver com produto, não conheço ninguém que produz estévia, não tem nada a ver com isso, porque a pessoa geralmente fala assim, eu tenho que dar informação, né? Sim. Se eu vier aqui falar nome comercial, eu estou vendendo, mas eu tenho que dar informação. E às vezes eu corro risco, porque a pessoa fala, aí deve ter, tem nada, não precisa, não é assim que eu ganho dinheiro, não, tá bom?
Doutor, a gente está rumo às considerações finais. Quem continuar com a gente, eu tenho uma surpresa que, se o senhor me permite, eu vou falar no final, mas é só para quem acompanha a gente. Doutor, sempre as pessoas usam algo assim, com açúcar e com afeto, né? Como se o açúcar fosse uma prova de cuidado, né? Ou o adoçante uma opção. Você vê, a vovô quer agradar o netinho, dá açúcar, dá coisa doce, Isso é um problema muito sério, né? Doutor, aproveitar que as pessoas estão nos ouvindo e que elas confiam na sua capacidade e no seu compromisso com a verdade. Qual é a consideração final que a gente faz para esse recorde de pessoas que estão nos acompanhando hoje? Vamos começar lá do começo. Açúcar em pequena quantidade não é problema. O problema é o excesso. O que faz o veneno é a dose, tá? Então é o excesso. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão viciadas em açúcar e nem sabem disso. Eles pegaram ratinhos que eram viciados em cocaína e heroína. Um grupo viciado em cocaína, um grupo viciado em heroína. Puseram 3 pires na gaiola. Um pires de cocaína, um pires de heroína e um pires de açúcar. Para ratos já viciados em heroína ou cocaína. Camundongos, melhor dizendo. Camundongos. E filmaram 24 horas, para ver o tempo que eles ficavam no pires da cocaína, o tempo que eles ficavam no pires da heroína e o tempo que eles ficavam no pires do açúcar. Mais de 50% do tempo ele passava no açúcar, 25% para os outros. Ou seja, mostrando que até para camundongo, que já era viciado em opioides, o açúcar é mais viciante. Então, você é viciado em açúcar, você não sabe disso. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Ele só vai saber o dia que ele sair da água. O dia que você para, é igual café. Você é viciado em café. Você para de tomar café, você vai ficar uns 3 dias com dor de cabeça. Para você ver. Você para o açúcar, você entra em abstinência. Então você tem que saber contornar isso aí. Talvez nesse período você tenha que arrumar um adoçante que vá substituir. Mas acho que a grande mensagem da noite é a seguinte: infelizmente, nós fomos mais uma vez enganados, porque a grande maioria, inclusive na área médica, pensa que adoçante é uma alternativa, e não é. Eu tenho trabalhos e mais trabalhos mostrando aqui para você, e está aí para quem quiser ver na internet, que não é bem o caso. Você ter mais de 70 livros só falando mal de adoçante, os efeitos colaterais, para você ter uma ideia, né? Para fazer um livro é bem mais complexo do que escrever um artigo. E a outra coisa importante é você saber que todo alimento processado, ele vai ter uma certa quantidade de xarope de milho rico em frutose. E é importante você saber que frutose é um FODMAP. Quer dizer, se você toma um suco de laranja toda manhã e você tem problema intestinal, você tem síndrome do intestino irritável, você tem doença de Crohn, você tem retocolite ulcerativa, isso vai piorar o seu quadro. Isso está publicado, está cheio de publicação. Isso vai piorar o seu quadro. Porque lactose, frutose, galactose oligosacarídeo, polióis, frutanos, que é um oligosacarídeo que começa com frutose, todos eles são FODMAPs. Tem pessoas que não fazem diferença nenhuma, mas tem pessoas que fazem. Aquelas pessoas que não faz diferença nenhuma para o intestino, se elas ingerirem muita frutose, vai fazer mal para o resto. Porque frutose, quando cai no sangue, ninguém quer. Toda a célula do corpo aceita a glicose. Só tem uma célula do corpo que aceita a frutose. É o fígado. Como é que chama uma substância que nenhuma célula do corpo aceita e o fígado aceita? Isso tem um nome em medicina. Se chama veneno. Isso é um veneno, porque o cérebro não quer, o rim não quer, ninguém quer. Só o fígado quer, porque o fígado vai pegar aquilo e vai metabolizar. Só que se você for estudar a bioquímica do metabolismo da frutose per se, você vai ver que ela é responsável pela síndrome metabólica, porque ela aumenta os triglicerídeos, ela aumenta o LDL, ela aumenta o colesterol, você entendeu? Ela aumenta o ácido úrico. O ácido úrico vai causar hipertensão arterial. Uma das causas de pressão alta
é ácido úrico. Então você tem uma pressão alta, você está tomando seus remédios, mas você toma suco de fruta o dia inteiro. Aí você não consegue controlar a pressão. Faz um teste, chama exjuvante. Eu não estou pedindo você para tomar nenhum remédio, nada disso. Nós estamos numa conversa aqui, quase que de compadre, tá? Você faz o seguinte, você tira os FODMAPs da sua dieta por 15 dias. Vamos ver o que acontece? Se você tiver uma melhora absurda, funcionou para você. Agora, existe um teste que a gente faz, que você mede o hidrogênio e o metano na respiração. E aí, pacientes que têm muita sensibilidade à frutose, muita sensibilidade a frutanos, quando eles ingerem, aumenta a concentração de hidrogênio e metano no ar expirado. Então, uma pessoa que fez o teste e no ar expirado não aumentou nem o hidrogênio nem o metano, essa frutose já não prejudica tanto, entendeu? Isso varia, a individualidade bioquímica é muito grande. Então, isso aí tudo, eu acho que isso aqui vai subir lá para o YouTube. Se eu fosse você, dava uma assistida de novo, porque é muita informação que a gente está passando em 1h15, né? Então, se você assiste novamente, já pensando no seu caso, o que você pode resolver, porque o responsável pela sua saúde não é o médico, não, é você. Você tem que assumir essa responsabilidade da sua saúde. Você que é o protagonista nessa jogada. A saúde é sua, tá? Porque nada... Você lembra como é que eu comecei a apresentação? A saúde não é tudo, mas tudo é nada sem a saúde. Vale nada. Se você não tem saúde, você não tem nada. Pode ter a riqueza que você quiser. Não faz diferença nenhuma. Você não tem. Porque a maior riqueza que a gente pode ter é ter saúde. E eu quero conversar com você que tem um problema, que a boa notícia que nós temos para você é que o corpo tem uma sabedoria muito grande para curar. Se você tirar os empecilhos do caminho, existe uma coisa chamada autocura. Não é o médico que vai te curar, é o seu corpo. Quando você tem um corte no dedo, daqui 15 dias não cicatrizou, quem é que você acha que curou? O próprio corpo. A energia vital do corpo cura. Agora, se tiver um veneno atrapalhando o dia inteiro, não tem jeito de curar. Doutor, queria agradecer imensamente. Eu prometi que quem ficasse com a gente até o final teria uma surpresa, se o senhor me permite. Sim. Eu vou revelar agora. Primeiro de tudo que o nosso compromisso com o Dr. Laí Ribeiro é que todo o assunto que está na ordem do dia, ele vira uma edição especial do Palavra do Dr. Laí Ribeiro. Então, a próxima é uma edição especial sobre FODMAPs. Então, quem nos assistiu agora terá tudo isso mastigado, com a orientação, com o compromisso e com a qualidade que o senhor sempre coloca na palavra do Dr. Laí Ribeiro, o nosso produto do coração, um produto que a gente tem muito orgulho de fazer, que é o produto da Jolivie. E para quem nos acompanhou, para todas as pessoas que estão até aqui conosco agora, eu queria dizer que esse livro, Coração Anti-Infarto, do Dr. Laí Ribeiro, é um livro... Não tem na livraria ainda. Em nenhum lugar. lugar Nenhum. É o último livro escrito pelo Dr. Laí Ribeiro, todos os conhecimentos mais atualizados. Ele está aqui de presente. Esse livro chegará à sua casa se você nos der a honra de participar, de ser um dos assinantes do Palavra do Dr. Laí Ribeiro. É um bônus da assinatura. E para conseguir, a gente deixou um link para quem está no Instagram, um link na descrição do perfil. Para quem está nos acompanhando nos nossos canais, é o link que está aqui na descrição dos comentários. É a única forma de você conseguir que esse livro, o nosso bônus, chegue até a sua casa com os conhecimentos do Dr. Laí. Dr. Laí, obrigado pela coragem, por falar sobre um assunto que ninguém se disponibiliza a falar. Obrigado você que nos acompanhou aí do lado e que esteve disponível e disposto para essa conversa. Agradeço e passo para o senhor as últimas palavras, doutor. Eu só quero dizer, se você ficar sabendo que o Laí Ribeiro morreu, não é por morte natural. Está gravado aí, tá bom? Porque a minha saúde é perfeita. Então, se souber, eu sei que eu corro risco. Quando você tem um Davi brigando com Golias, é complicado. Mas é a minha missão de vida, transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. E eu decidi fazer isso até a véspera da minha morte. Então, vou continuar falando, vou continuar trazendo informação aqui, vou continuar pesquisando e trazendo coisa que faz uma diferença na sua vida. O seu sucesso é o meu sucesso. Se eu consigo melhorar a sua vida, eu estou cumprindo a minha missão.
evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia. O livro do Dr. Laí Ribeiro, Coração Anti-Infarto, um bônus da nossa assinatura, no link dos comentários ou na descrição do perfil. Obrigada, doutor. Vida longa ao Dr. Laí Ribeiro.